Prontinho. Daí o que acontece? Ok. Bom, primeiramente, quando nós falamos principalmente de irrigação por gotejamento, o que ocorre com a água quando ela sai do gotejador e passa para o solo? Primeiramente, o que ela forma são os chamados bulbos úmidos, tá? A água saiu do gotejador, entrou no solo, a primeira coisa que ela forma é o bulbo úmido. Essa aqui é uma foto de um bulbo úmido em superfície, e aqui uma foto do bulbo úmido quando o gotejador está enterrado. Mas, para falar a verdade, a formação do bulbo úmido pouco me importa, isso não me interessa nem um pouco quando eu quero falar de manejo de irrigação. O que me interessa realmente é a faixa úmida. E o que é a faixa úmida? A faixa úmida é a união dos bulbos. Ou seja, você começa a irrigar, esse bulbo aqui vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que se junta com esse bulbo, que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, se junta com esse bulbo, formando a faixa úmida. Aí sim está onde eu quero brincar, onde eu vou fazer meu manejo de irrigação. E aqui é apenas um exemplo que eu gostaria de dar para vocês. Usina Agrovale está lá em Juazeiro, na Bahia. Havia acabado a colheita, né? Pode ver até os transbordos estão aqui com a cana, estão retirando a cana. Solo extremamente seco. E lá é até argila 2:1, né? Então você consegue observar até as rachaduras aqui no solo de tão seco que estava. Enfim, começamos o processo de irrigação, tá? Acabou a colheita, ligou a irrigação, você começa a observar os bulbos úmidos. Um bulbo aqui, outro aqui, e assim vai. Continua irrigando, vai passando 1, 2, 3 horas, aí você começa a observar a junção dos bulbos úmidos. Juntou os bulbos úmidos, é formado a faixa úmida, que é realmente o que eu gostaria de trabalhar. Primeiro quesito, primeira coisa que a gente tem que observar, isso já estou falando de manejo, e é referente à formação de bulbo úmido, faixa úmida. A primeira coisa que a água irriga não é a planta. A primeira coisa que a água irriga é o solo, tá? Depois que o solo está saciado da sua sede, aí sim a água passa a ser disponível para a planta. Então, pós-plantio, principalmente pós-colheita, qual que é o primeiro manejo que a gente tem que adotar? É encher a caixa d'água do solo. Ou seja, é disponibilizar água para aquele solo, para que ele se reidrate, e ele reidratado, ele passe a disponibilizar água para a planta. Se a gente começar com miséria, começar a aplicar pouquinho de água logo após o plantio, logo após a colheita, o que vai acontecer? Essa água vai para o solo vai pegar um pouquinho dessa água, vai perder para a evaporação, seca de novo. E a planta vai ficando sem nada. Aí você volta a irrigação, irriga um pouquinho, o solo absorve essa água, perde essa água de evaporação e a planta sem nada. Aí já foram 2 irrigações e a planta não absorveu nada. Qual que é o correto? Você aplicar uma grande lâmina de água, depois nós vamos discutir o quão grande é essa lâmina, para hidratar o solo. Hidratando o solo, essa água passa a ser disponível para a planta. Bom, voltando aqui nessa conversa. Formação dos bulbos úmidos, juntou, formou a faixa úmida. Uma coisa realmente é muito verdadeira, tá? A faixa úmida, ela é muito dependente da sua textura do solo. Se são solos de texturas argilosas, se são médias ou são arenosas. Solos de texturas diferentes levam a formações de bulbos úmidos, formações de faixas úmidas diferentes. Por exemplo, num solo argiloso, um solo pesado, o que acontece? São faixas úmidas de maior diâmetro, porém menor profundidade. À medida que você vai perdendo a argila do solo, o solo vai ficando mais arenoso, o que você forma? Faixas úmidas de menor diâmetro, porém de maior profundidade. Tá? E por que isso ocorre? Por causa de algumas brincadeiras, por causa de algumas características que nós encontramos na água, algumas características que a gente encontra no solo e algumas características físicas que ocorrem na natureza. São elas, na água, força de adesão e coesão. Mas o que é esse nominho esquisito aqui? Coesão é a atração das moléculas de águas entre si, ou seja, água puxando água. Onde uma água vai, a outra vai atrás. Adesão é a atração entre moléculas de água a substâncias que têm carga. Isso nos leva a
parte do solo. Lembra que todos são variáveis que se interrelacionam. Nós falamos de água aqui, agora nós vamos falar de solo. Qual que são as características no solo que levam a formações de diferentes faixas úmidas? Carga no solo. O que você pode lembrar de carga no solo? CTC, CTA, ponto de carga zero. Solos argilosos possuem mais CTC, têm mais cargas. Solos arenosos têm menos CTC, têm menos cargas. E algo importante também, estrutura física do solo, porosidade. Solos arenosos contêm mais macroporos, ou seja, poros grandes. Solos argilosos têm microporos, ou seja, poros pequenos. E tudo isso levando em consideração também aqui a força da gravidade. Então, você pode observar que são várias características, são várias leis incluídas. Nós falamos aqui de água, parte fertilidade do solo, parte estrutural do solo e força física, né, que é a força da gravidade. Daniel, não entendi coisa nenhuma que você falou. Dá para você explicar com exemplos? Sim, dá para explicar com exemplos. Vamos lá. Imagina aqui um solo arenoso. Imagina que tem um gotejadorzinho aqui pingando água aqui nesse solo. Quais são as características de um solo arenoso? São poros grandes e baixa CTC. Ok, tá pingando um gotejadorzinho aqui. Eu tenho poros grandes. Se eu tenho poros grandes, entra muita água nesses poros. O que armazena água no solo? São poros, são os poros. Quanto mais poros, mais água eu armazeno. Então, o solo arenoso tem poros grandes, macroporos. A água vai pingando, vai entrando grande quantidade de água nesses poros grandes. Não tem carga nenhuma para segurar, ou seja, não tem força de adesão. O que age aqui? É a gravidade. Então, levando essa água para baixo. Entra muita água, não tem carga nenhuma para segurar, entra a força da gravidade e leva essa água aqui para baixo, formando esse tipo de bulbo aqui, esse tipo de faixa úmida. Entrou muita água, não tinha carga, levou para o fundo essa água. Vamos pegar um solo argiloso. Qual que é a primeira característica de um solo argiloso? Microporos, ou seja, muitos poros pequenos. E muita carga. Solo argiloso tem uma grande quantidade de CTC, tem bastante carga. Então, imagina um gotejadorzinho aqui. Ele começa a pingar, essa água vai entrando nos microporos, então entra pouca água nesses poros, né, que são microporos, está cheio de carga para segurar. O que acontece? A força da gravidade não tem a força para agir, para puxar essa água para baixo. Então, a tendência do bulbo, da faixa úmida, é se espalhar. Não tem pouca força da ação da força da gravidade, ele então se espalha, formando esse tipo de faixa úmida aqui. Entrou pouca água nos microporos, não tinha carga suficiente para segurar, a força da gravidade não age. Então, ele aumenta em diâmetro, porém, diminui em profundidade. Ah, Daniel, eu tenho um solo arenoso na minha região. Quer dizer que eu estou ferrado? Não, você não está ferrado. Existe uma maneira bem fácil da gente corrigir um solo arenoso e mentir para ele que ele é argiloso. O que é isso? É a aplicação de matéria orgânica. A matéria orgânica, ela tem uma grande quantidade de cargas negativas. Ela tem bastante CTC. Então, você colocando a matéria orgânica no solo, você mente para ele falando, ó, filhão, você é um solo arenoso, você tem pouca carga, mas eu vou te dar uma roupa bonitinha aqui, então, no mínimo, você vai ficar elegante. É um jeito de você melhorar as suas condições de solo. Que tipo de matéria orgânica eu posso colocar? Vários tipos. Pode ser esterco bovino, cama de frango. Eu trabalho em usina, torta de filtro. Eu não trabalho em usina, não tenho esterco, não tenho nada. Pode ser aplicação, inclusive via sistema de gotejamento, de ácidos fúlvicos e ácidos úmicos, melhorando desse jeito a estrutura do solo e com isso fazendo reter mais água. E se você retém mais água, obviamente você retém mais nutrientes também, mas esse não é o assunto da nossa conversa de hoje. E isso, nessa conversa que nós já fizemos aqui em relação à estrutura de solo e quantidade de água que nós vamos aplicar, já começa a determinar alguns manejos que a gente vai utilizar. Por exemplo, em solos arenosos, nunca é recomendado gotejadores ou altas vazões de água. Por quê? Porque se você utilizar gotejadores de alta vazão
ou grande quantidade de água, o que que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui que a gente está vendo nesse primeiro desenho. Muita água entrando, tá? Muito peso, ação da gravidade maior que a ligação com o solo. Então, você vai começar a mandar água em profundidade. Você mandando água em profundidade, você tira a água da zona radicular. Então, você está jogando água fora. A planta não vai aproveitar essa água porque está fora da, da zona radicular. Como você pode melhorar isso? Usando gotejadores de menor vazão ou usando pouca água, tá? Sem grandes aplicações de água, usando turnos de regas mais curtos com menor lâminas de água, onde você vai aplicar pouca água, porém com maior constância. Aplicando pouca água, o seu peso da água vai ser menor, a ação da gravidade vai ser muito parecida com as ligações, com as baixas ligações que estão no solo, e com isso você consegue manter o bulbo ou melhor, a faixa úmida na profundidade das raízes. Então, solos arenosos evita grande quantidade de água, é pouca quantidade de água, porém com mais frequência. Por exemplo, você vai fazer irrigações diárias, dependendo da quantidade de argila no seu solo, talvez 2 em 2 dias. E já teve casos na região do Ceará que um produtor de citros fazia de 3 a 4 irrigações no mesmo dia, de tão arenoso que era o solo deles. E isso não se reflete a um solo argiloso. O que você consegue fazer no solo argiloso? Como o solo argiloso ele tem carga, ele consegue segurar mais água, eu consigo fazer irrigações maiores. Eu consigo fazer irrigações com turnos de regas mais prolongados, ou seja, uma irrigação a cada 2, 3 dias. Só que temos que tomar cuidado também do jeito que a gente aplica a água. Por exemplo, solos argilosos, se eles não estiverem muito bem preparados, eles sofrem o processo da compactação. O que é um processo de compactação? É quando você diminui a aeração do solo, ou seja, diminui a densidade do solo, a quantidade de poros, e isso você causa um problema na infiltração. Então, quando você joga uma quantidade muito grande de água num solo arenoso e esse solo não está bem preparado, o que acontece? A água fica toda em superfície, não penetrando no solo. Quando você está em um solo melhor preparado, ou quando você joga a água não com uma vazão tão grande, tá? Uma vazão um pouco menor, a água consegue penetrar no solo, penetrando no solo, as cargas seguram e você consegue formar um bulbo de acordo com você, uma faixa úmida de acordo com o que você quer na profundidade que você gostaria de trabalhar. Então, refrisando, solos arenosos, fazer turnos de regas curtos, irrigações diárias, no máximo irrigações de 2 dias, e pouca quantidade de água para evitar que essa água saia da zona radicular. Solos argilosos, você pode usar usar irrigações maiores, tá? Irrigações de 3, 4, 5, às vezes até dia inteiro de irrigação, e turnos de regas mais espaçados, irrigar a cada 3 dias, 4 dias, tá? Isso é interessante porque você irrigando bastante, você aumenta o tamanho do bulbo no solo. Com isso, você leva as raízes a se aprofundarem mais. Irrigações muito frequentes, muito poucas, vamos dizer assim, poucas quantidades de água no solo, farça que as raízes se desenvolvam somente em superfície. Então, a primeira seca que tiver, ou a primeira colheita, você vai ter raízes em superfície. Isso pode prejudicar a população de plantas. Quando você aplica maiores volumes de água, levando essa água para baixo, podemos dizer assim, levando essa água em mais profundidade, você leva as raízes da planta a se desenvolverem em profundidade também, suportando uma seca que possa vir a ocorrer mais para frente, ou levando em maior fixação da planta no solo, com isso diminuindo os problemas de colheita, tá? Então, tudo isso é manejo que a gente pode adotar. Quando eu falei da gente aplicar água primeiro para hidratar o solo e depois esse solo vai hidratar a planta, não é simplesmente você deixar aí 3, 4 dias irrigando de uma vez só, isso não vai acontecer. Mesmo quando você trabalha em solos argilosos, que ele tem uma capacidade de reserva maior de água, ele existe a sua capacidade máxima, e é isso que está mostrando aqui nessa tabela. Solos arenosos,
ele tem, nos 30 centímetros de profundidade, ele tem uma capacidade de armazenamento de água, tá? Capacidade de água disponível, a famosa CAD, de aproximadamente aí 76 metros cúbicos. Então, vamos transformar isso para milímetros, você divide por 10, então a areia tem uma capacidade em 30 centímetros de armazenar 7,68 milímetros de água. Um solo médio, aproximadamente 15 milímetros, e um solo argiloso, podendo chegar aí a 17, 18 milímetros de água armazenado em 30 centímetros de profundidade. Tá? Se eu aplicar, por exemplo, num solo arenoso 10 milímetros, o que vai acontecer? Ele vai conseguir armazenar 8, 2, eu estou jogando fora. Se eu estou jogando fora água, eu estou jogando fora energia elétrica também. No solo argiloso, se eu aplicar, se ele suporta 18, se eu aplicar 20, 2 também está indo embora. Então, o que é você encher a caixa de solo? É você aplicar a quantidade de água que o solo consegue suportar. Por exemplo, num solo de 8 milímetros, eu vou lá, eu aplico 8 milímetros. Deu os 8 milímetros, eu espero um dia, 2 dias no máximo e aplico mais 8 milímetros. Deu os 8 milímetros, um dia, 2 dias, eu aplico novamente. O mesmo o mesmo pensamento você pode levar para um solo argiloso. Eu vou hidratar o solo, 18 milímetros de água. Eu vou esperar 2, 3, 4 dias, mais 18 milímetros. E assim vai. É dessa maneira que você vai fazendo a hidratação do solo de maneira consciente. E esse tipo de operação pode ser usado também no manejo. Ah, eu não tenho nenhuma fonte como aferir isso. Eu posso estar utilizando essa tabela e aplicando a quantidade de água, tá? É um tipo de manejo que a gente pode estar utilizando. Aí vem aquela famosa pergunta: chuva de 60 milímetros é boa? Ah, choveu 60 milímetros. A minha evapotranspiração aqui é 6 milímetros. Quer dizer que eu vou passar 10 dias sem irrigar? Isso é uma verdade? Não, isso não é uma verdade. Porque quando a gente vai pegar no pluviômetro a quantidade de água, a gente pega lá o volume que caiu, mas não como ele caiu. Quero citar um exemplo. Uma vez eu estava indo numa usina, aqui na região de Ribeirão Preto, e eu ia fazer uma extração de solução do solo, né? O que é a extração de solução do solo? É uma haste que ela tem no solo, e eu faço um vácuo nessa haste. E eu extraio a solução de água que tem no solo para avaliar fertilizante, para ver como que está a nutrição. Bom, quando mais úmido está o solo, mais fácil é de você fazer esse vácuo, né? É óbvio, se o solo tá úmido, tem mais água, você faz o vácuo, ele extrai maior solução de água do solo. Isso é óbvio. Quanto menos o solo tá hidratado, quanto menos água tem no solo, mais difícil que é. Bom, eu cheguei lá na usina, né, e vi que os carreadores estavam, assim, molhados. Eu reparei que tinha erosão no solo, tudo, né? Falei, não, choveu, beleza, choveu ontem, então vai ser fácil de extrair a solução do água do solo. Vamos lá, começamos a extrair 20 centímetros, mais ou menos, não saiu muito bem não, mas saiu. 40 centímetros não saiu nada, 60 centímetros também não saiu nada. Solo extremamente seco em profundidade. Falei, gente, mas não choveu aqui? Não, choveu em torno de 40 milímetros, 60 milímetros. Tá, mas como foi essa chuva? Não, foi em 40 minutos. Ou seja, foi uma grande pancada de água em pouco tempo. O que aconteceu? Isso daqui, ó. Uma grande pancada de água em pouco tempo. O solo já era um solo de 3, 4 anos de plantio, né? Então a infiltração estava baixa. Então o que aconteceu? A água caiu, demorou muito para infiltrar, lógico, a filtração estava baixa e começou a fazer o processo erosivo. O que eu quero dizer com isso? Choveu 60 milímetros. Ah, eu não vou precisar mais irrigar? Não necessariamente. Tem que entender como que choveu. Ah, choveu pouco, aliás, choveu de uma vez só, em 40 minutos, uma hora? Não, choveu o dia inteiro. Dizem que chuva boa é aquela que chove o dia inteiro, né? É isso que a gente tem que avaliar. E como que a gente vai avaliar isso? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Nós falamos agora de vazão de emissores, né? Se a gente joga pouca água, muita água e o seu tipo de manejo. Então, uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês agora é o espaçamento entre emissores. Como que a gente faz para determinar o espaçamento entre emissores?
Muito se fala em cultura. Ah, eu planto alface, qual que é o meu espaçamento de gotejador? Vai ser X. Ah, eu planto eucalipto, qual que é o meu espaçamento de gotejador? Vai ser Y. Na verdade, a cultura que a gente vai estar implantando, o sistema, pouco nos importa. O que importa realmente é o solo. Aí volta aquele mesmo caso do que nós vimos na formação da faixa úmida, na formação do bulbo úmido. Por quê? O que é faixa úmida? É a união dos bulbos. Então, eu quero que os bulbos fiquem espaçados a uma distância em que eles se juntem, formando a faixa úmida. E quem determina isso é o solo, tá? E para isso, o que nós realizamos? Né? Nós realizamos o que nós chamamos de teste de infiltração, ou famoso teste de bulbo. Por que ele é interessante? Porque a gente vai avaliar o solo e ver qual que é o espaçamento do gotejador que a gente vai utilizar e até mesmo qual que é a vazão do gotejador, qual que é a vazão que se encaixa melhor naquele tipo de solo, tá? E aqui é um layout muito simples de como que é feito esse teste de bulbo. O teste de bulbo nada mais é que você montar um projeto, um mini projeto, onde você vai ter uma caixa d'água elevada a 4 metros, tá? Para que elevada a 4 metros? Para dar pressão mínima de trabalho. Quer dizer, 4 metros significa que eu estou trabalhando com 4 MCAs, 4 metros de coluna d'água. E nele, no solo onde a gente vai fazer análise, a gente passa 3 linhas com vazões diferentes, tá? Aqui no caso, vazão de 1 litro por hora, aqui no caso, vazão de 2 litros por hora, e aqui no caso, vazão de 3 litros por hora. Alta vazão, média vazão e baixa vazão. E eu vou colocar gotejadores, assim, cada linha, eu vou colocar 4 gotejadores. 4 gotejadores de 1, 4 gotejadores de 2, 4 gotejadores de 3. Aí eu vou trabalhar com volume. Qual que é o volume? 24, 12, 8 e 4 litros. Tá? Esse é o volume que a gente trabalha. E por quanto tempo que a gente vai deixar? Depende da vazão do gotejador. Então a gente monta tudo, liga a irrigação e deixa irrigando. Deu 4 litros num gotejador de 1 litro por hora, ou seja, 4 horas depois, eu vou lá, fecho esse gotejador ou tiro ele aqui da zona de análise. Deu 8 litros num gotejador de 2 litros por hora, ou seja, 4 horas depois, eu vou lá, fecho esse gotejador ou tiro esse gotejador na zona da análise e começo a fazer a análise. São fotos, tá? Aqui numa área de eucalipto, no norte de Minas, caixa d'água elevada. Era uma área que ia se plantar eucalipto, né? Então a gente já esparramou os gotejadores, né? Gotejador de 1 litro aqui, 2 litros aqui, 3 litros aqui. Foi feita a irrigação e aqui mostra aqui a formação do bulbo úmido. Aí o que eu faço? Aí é trabalho de tatu mesmo. Cada lugar que pingou, né? Cada área que tem um bulbo, ter formado um bulbo, eu vou lá, abro uma trincheira e faço a análise do bulbo. E o que eu vou avaliar nesse bulbo? Simplesmente diâmetro e profundidade. Que eu quero saber o tanto que esse bulbo abriu e o tanto que esse bulbo ele se aprofundou. O interessante de fazer esse teste é que o bulbo ele se comporta de acordo com a estrutura do solo. Se tem camada de compactação embaixo, então ele pode ser natural ou antrópica, tá? Então ele não se aprofunda muito. Se tem algum caso, assim, um caso de fragipan, duripan, características do solo do Nordeste, né? Que são camadas de impedimento no solo, mas camadas naturais, né? Ele mostra o seu desenvolvimento. Se o solo se ele tem um tipo de estrutura horizontal ou vertical, isso tudo influencia na formação do bulbo. Bom, foi feita a coleta, foi feita a medição no campo, né? A gente coloca tudo isso numa planilha, aí chega no escritório, passa essa planilha para um programinha e ele já mostra qual é a formação do bulbo, de acordo com o volume de água que nós aplicamos aqui. Por exemplo, nesses resultados aqui, resultados reais, tá? Provavelmente aqui foi um solo bem argiloso, mostra um gotejador de vazão 0,6, gotejador de 1 litro por hora e um gotejador de 2 litros por hora. E mostra muito aquela característica que a gente estava discutindo, né? Onde eu jogo grandes vazões, num solo muito argiloso, o que eu consigo perceber? Que ele fica muito em superfície e não se aprofunda. À medida que eu vou reduzindo a quantidade de água, usando um gotejador menor ou menor volume de água, ele tem uma tendência em abrir mais em diâmetro e em profundidade também, tá?
E agora nós vamos entrar em técnicas de manejo, ou seja, a gente entendeu como que funciona a água no solo, como que ela vai se movimentar, discutimos um pouco de manejo, né? Se eu vou jogar muita água, pouca água, período de espaçamento, período de turno de rega que eu vou utilizar. Só que não adianta eu fazer somente isso no olhômetro, né? Eu tenho que ter algumas ferramentas que me ajudem a tomar essa decisão. Ah, o solo está secando, mas como que o solo está secando? O que que eu vou fazer? Que me prova que o solo está secando? Qual que é a ferramenta que eu posso estar utilizando? Bom, primeiro coisa que primeiro é uma informação que eu gostaria de dar. Muita gente pergunta qual que é o melhor horário de irrigação, tá? E isso sempre foi muito discutido. Até que foi realizado uma publicação de um trabalho na revista Scientific Reports de 2020, por esse pesquisador aqui, Dantas e sua equipe, que eles mostraram que o melhor horário para se irrigar é à noite. Mas por que que o melhor horário para se irrigar é à noite? Pelo seguinte, a planta, ela começa a fazer a fotossíntese, ela começa a evapotranspirar nos primeiros horas da manhã, ou seja, assim que o sol está saindo. O que que ocorre? Sol saiu, começou a iluminar lá, coisa linda, nascer do sol. A planta, ela começa a abrir as estruturas chamadas estômatos. Por que que ela abre essa estrutura? Primeiro, para poder absorver o CO2, né? CO2 mais água é a fotossíntese. E na medida que ela abre para absorver CO2, o que que acontece? O processo da transpiração, ou seja, perda de água por vapor. Beleza, começa a nascer o sol às 6 horas, 7, 8, 9, 10 horas, a temperatura do ambiente ela já começa a ficar muito quente, tá? Um processo de defesa natural da planta, o que que é? É fechar estômato, tá? Ficou muito quente, mesmo tendo água no solo, mas a temperatura do limbo foliar começa a ficar muito quente. Qual que é a estrutura de defesa da planta? Ela começa a fechar estômato. Se é uma cultura irrigada, ela vai fechar menos estômatos. Se é uma cultura de sequeira, ela vai fechar mais estômatos, ou até em sua totalidade, mas ela fecha estômato. Então, ela fecha o estômato. Fechando o estômato, beleza, ela evita a perda de água por transpiração. Mas ela deixa de entrar CO2 também, então ela para de fazer a fotossíntese. Então chega 10 horas, 10 e meia, a planta aumenta muito a sua taxa de respiração, gasto calórico e diminui muito a sua taxa de produção de fotossíntese. Ela começa a produzir menos energia. E vai desse jeito aí 11, 12, 1, 2, 3, 4, até mais ou menos 4 horas da tarde. Quando a temperatura começa a diminuir, tá? A planta ela novamente abre os estômatos, continua fazendo a fotossíntese e com isso consegue fazer evapotranspiração. Tá, resumo de tudo isso. Se você conseguir irrigar à noite, o que acontece? Quando a planta começar a fazer a fotossíntese, começar a fazer a evapotranspiração, já tem água no solo. Lembre-se que você irriga primeiro o solo, depois irriga a planta. Então, com isso, ela consegue fazer a evapotranspiração por um período maior. Então, ela consegue produzir mais, porque ela vai ficar com mais estômatos abertos, e com isso fazer maior fotossíntese. Se eu deixo para irrigar no período do dia, até eu irrigar o solo, que ela vai irrigar a planta, ou dependendo do setor que eu vou irrigar aí 2, 3 horas da tarde, a planta já está com o estômago fechado. Se ela está com o estômago fechado e não tinha água no solo disponível para ela não vai fazer ela não vai ter processo de evapotranspiração e não vai fazer fotossíntese. Então aquela água que eu estou aplicando não vai servir para nada naquele dia. Ah, Daniel, beleza, mas o meu projeto aqui está feito para ser irrigado em 21 horas. O que, que eu faço com isso? Uma orientação. Se for possível, faça alternância nos turnos de rega. Ou seja, deixa sempre um setor para irrigar à noite e vai alterando esse setor. Tá? Por que isso? Porque no ciclo, um ano, de 12 meses, uma outra cultura, enfim, você alternando os setores, deixando sempre um setor para irrigar à noite, você consegue fazer uma compensação, tá? Consegue levar esse setor a produzir mais evapotranspiração e fazer mais fotossíntese. Essa é uma ideia, uma sugestão baseada nesse trabalho aqui que foi muito bem publicado. Que nem a gente estava falando, quando a gente faz manejos de irrigação, se eu vou aplicar muita água, quando que eu vou parar de aplicar água, porque já atingiu minha capacidade de campo, o solo está secando de novo, quando que eu vou voltar? Daniel, por que que você falou que solo arenoso é de 1 em 1 dia, solo argiloso é de 3 em 3 dias?
Tudo isso a gente tem que ter ajuda de ferramentas de controle, de verificação de umidade, tá? E essas ferramentas eu sempre divido em três partes, o chamado de métodos empíricos, um que eu falo que é o balanço hídrico, e ferramentas não de controle de umidade, mas ferramentas de monitoramento de umidade. Métodos empíricos. O que são aqueles métodos empíricos? São aqueles que não têm base científica nenhuma. Não existe trabalhos. O que tem é prática. Prática do irrigante, prática do gestor de irrigação. Um que eu faço a brincadeira que é o butinômetro, né? Que você chegar na terra lá, chutar, se a poeira tá seco, se levantar barro, não precisa irrigar. Né? Essa aqui é uma brincadeira, tá? Não existe esse método. Mas uma metodologia que é muito interessante, eu acho muito prática e muito assertiva, é o método da tradagem. E o que é o método da tradagem? É você tirar com um trado de solo, isso aqui é um trado holandês de análise de solo, né? Amostras de solo e fazer análise tátil dessa amostra de solo. E como que você faz análise tátil? Você tira essa amostra de solo, põe o bolinho na mão e aperta. Se sair água entre os dedos, e quando você abrir a mão, ficar esse bolinho formado, é o que nós chamamos de solo molhado. Ou uma palavra mais bonita, solo saturado, ou seja, solo com excesso de água. Ou não precisa irrigar, ou você está aplicando uma quantidade de água muito grande. Você faz o mesmo procedimento. Você tira uma amostra do solo, você põe na mão e aperta. Não saiu água entre os dedos, porém, quando você abriu a mão, esse bolinho está formado, é solo úmido, ou seja, solo em capacidade de campo. O que quer dizer isso? Também não precisa irrigar e a quantidade de água que eu estou aplicando é exatamente aquilo que o solo consegue reter. Então, eu estou acertando muito bem no meu manejo. Quando você tira a amostra de solo, tira a amostra de solo, coloca na mão, aperta, não sai água entre os dedos, porém, quando você abre a mão, desboroa, fica esse pó, significa solo seco. Solo seco, ou seja, tem pouca quantidade de água, ou seja, eu preciso irrigar, ou a quantidade de água que eu estou aplicando é muito pequena, não está sendo suficiente para umedecer o solo. Então, fazendo esse tipo de análise, que é muito simples e muito fácil de fazer, você já tem uma boa ideia. Se o meu solo está em capacidade em solo saturado, solo molhado, capacidade de campo, solo úmido ou solo seco. Outro tipo de análise também que a gente pode estar fazendo é o balanço hídrico. O que é balanço hídrico? É basicamente fazer contas. Daniel, Pois não? uma pergunta, Ronaldo. Ô, Você Ronaldo. falou ali, volta o slide lá atrás, você falou da amostra de solo, mas qual a profundidade seria isso aí? Ah, excelente pergunta. É a profundidade que você quer analisar. Por exemplo, eu estou interessado em analisar os 20 centímetros de solo. O que são os 20 centímetros de solo? É onde 85% das raízes estão. Então, eu tiro essa amostra a 20 centímetros de solo, de profundidade. Ah, eu quero saber como que está os 40 centímetros, pegando aí 90, 95% das raízes. Então, eu faço a amostra a 40 centímetros. Tudo depende qual que é o seu objetivo e onde você quer saber que está essa água. Se eu estou Entendi. aplicando água em excesso, você pode tirar uma análise de solo até 60 centímetros. Ah, porque se tiver muito úmido lá, significa que eu vou estar jogando muita água, estou desperdiçando água. Então Entendeu? seria interessante talvez tirar de 20 em 20 centímetros aí para ir analisando se você está colocando Exatamente. muita ou pouca água ali, fazendo bumbo ou não, né? Exatamente. Tá ok. Se você fizer de 20 centímetros, você já consegue fazer um manejo de irrigação. Mas se eu quero ser muito assertivo, eu quero ser detalhista, vai até os 60 centímetros. Beleza. Ok. E o balanço hídrico? O que é o balanço hídrico? É você fazer simplesmente contas para saber a quantidade de água que eu vou aplicar. Por quê? O que é o balanço hídrico? É a evapotranspiração do dia menos a chuva que caiu multiplicado pelo tamanho da cultura, que é o KC. O balanço hídrico ele é muito interessante, porém ele tem algumas falhas. Lembra que a gente discutiu que tudo é uma relação, são várias variáveis que estão relacionadas. O balanço hídrico, eu falo do clima, tá? Eu falo do tamanho da cultura, que é o KC, porém não entra em relação ao solo, tá? O solo é uma reserva. Eu tenho que aproveitar a água que está no solo para poder passar para a planta. O problema do balanço hídrico é isso, você não leva em consideração o solo que está encharcado, um solo que tem pouca água, eu não consigo fazer essa correlação. E existe um outro problema também, eu preciso de dados. Bom, beleza, se eu tenho uma estação meteorológica na minha região, na minha fazenda,
Tranquilo, eu consigo ter a obtenção desses dados. Só que são dados do dia anterior. Que todas as estações meteorológicas, elas fecham a evapotranspiração às 6 horas e você vai pegar esse dado, então é sempre do dia anterior. Mas se eu não tenho uma estação meteorológica na minha região, é muito arriscado eu pegar uma estação meteorológica perto. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eu estou numa cidade, vamos colocar Ribeirão Preto. Só que a minha fazenda fica em Ribeirão Preto. Só que a estação meteorológica mais próxima que tem aqui, vamos lá, é em São Carlos, que é uma cidadezinha que está a 100 quilômetros de Ribeirão. 90 para ser mais exato, de Ribeirão. É perto. Só que o microclima de Ribeirão Preto é muito diferente do microclima de São Carlos. São Carlos é muito mais frio. Se é muito mais frio, significa que a evapotranspiração é menor. Se eu pego para fazer o meu manejo na cidade de Ribeirão Preto, mas com dados de São Carlos, onde a evapotranspiração é menor, o que vai acontecer? Eu sempre vou estar sub-irrigando, ou seja, irrigando com menor quantidade. Então, isso é outro risco que a gente tem que tomar cuidado. E outra maneira de fazer a irrigação também, ou seja, o manejo da sua irrigação, é através de ferramentas de controle de umidade. Qual que é a mais utilizada? No momento, são os tensiômetros. Isso está se mudando, tá? Está se passando agora, está entrando o conceito de usar sonda TDR. O que é sonda TDR? São sondas que emitem... são sondas que emitem... Oh, esqueci o nome. Ondas eletromagnéticas que verificam qual que é o volume de água que tem no solo. Ele é um pouco diferente do conceito de trabalho de tensiômetro. A sonda, ela mede o volume de água que tem no solo. E o tensiômetro, o que ele faz? Bom, primeiramente, o que é um tensiômetro? É uma haste de PVC, tá? Pegar essa do meio aqui, é uma haste de PVC com uma cápsula de cerâmica na ponta, tá? E como que ela funciona? Funciona enterrado em 3 profundidades, tá? No caso assim de cana-de-açúcar, por exemplo, é 20, 40 e 60 centímetros. E a gente trabalha com água dentro dele. Porque o que ocorre? É uma cápsula de cerâmica na ponta, ou seja, é uma cápsula porosa que permite a passagem de água. Então eu coloco água dentro dele, o tensiômetro fica encharcado com água e o solo tem água. Então lembra, força de ação e coesão. A água puxa água. Então, essa água que está no tensiômetro, entre aspas, ela entra em contato com a água que tem no solo. Aí o que ocorre? A planta começa a absorver a água, o solo começa a secar. Se o solo começa a secar, ele começa a puxar a água que está dentro do tensiômetro, entre aspas também, tá? Ele começa a puxar essa água que está dentro do tensiômetro. E isso forma um vácuo. E o que mede são esses reloginhos aqui. Esses reloginhos não são manômetros, são vacuômetros. Manômetro mede pressão positiva, vacuômetro mede pressão negativa, vácuo. Então o solo começa a fazer força para puxar a água que está dentro do tensiômetro. E quanto mais seco o solo está, mais força ele está e maior é o vácuo, então maior é o valor do tensiômetro. Solo você entende como planta. Ou seja, quanto mais o solo está seco, ou quanto mais o valor do tensiômetro, mais a planta tem que fazer força para puxar essa água. E se ela faz força para puxar água, ela não gasta essa energia para produzir fruto, para produzir como, para produzir folha. É desse jeito que o tensiômetro funciona. E o contrário também ocorre. Começa a irrigar ou começa a chover, o solo volta a ser hidratado, essa água que está com vácuo aqui, ela começa a retornar para o tensiômetro, e com isso vai diminuindo a pressão negativa, vai diminuindo o vácuo e o valor do tensiômetro começa a baixar. Tá? É desse jeito que o tensiômetro funciona. O tensiômetro, resumindo de maneira geral, ele mede qual que é a força que a planta faz para puxar essa água do solo. Quanto maior o volume, quanto maior o valor do tensiômetro, mais seco o solo está. E a sonda de TDR mede o volume de água que está no solo, ou seja, a quantidade de água que está no solo. Então, quanto maior o valor, mais água significa. Eles são ao contrário, tá? E pegando um pouco carona do que o Ronaldo perguntou, por que eu faço em 3 profundidades? Qual é o meu objetivo? São 3 profundidades, geralmente 20, 40 e 60, e eu apelido essas profundidades. Que eu falo que é de quando irrigar, quanto que eu vou irrigar, quantidade de água que eu vou jogar, e se está tendo lixiviação ou não. Deixa eu tentar explicar melhor.
Por exemplo, tensiômetro que está a 20 centímetros, ou seja, tensiômetro de quando irrigar. Opa, desculpa. O tensiômetro de quando irrigar. É muito simples. Eu olho para ele, tá? O tensiômetro de 20 centímetros, ele vai pegar aqui, segundo a literatura, de 80% a 85% das raízes efetivas, das raízes que realmente absorvem água e absorvem fertilizantes. Se o valor dele, por exemplo, vamos colocar aqui que o valor dele é 20 kPa, que é a unidade de medida, tá? Eu olho para o tensiômetro. Se ele está acima de 20 kPa, significa que o solo está seco, ou seja, minha cápsulazinha de cerâmica está aqui, né, que é o que mede, significa que eu não tenho água até 20 centímetros de profundidade, ou seja, 80, 85% das minhas raízes, ela não tem água. Então, opa, está na hora de irrigar. E quanto mais acima de 20, mais água, mais na hora, mais emergencial é a aplicação de água, porque eu não tenho água para 80% das raízes. Se eu olho o potenciômetro, beleza, de 20, ele está abaixo de 20 kPa, o que significa? Que, opa, eu tenho água aqui até 20 centímetros de profundidade. Então, eu tenho água suficiente para 80% das raízes. E quanto mais baixo de 20 kPa, significa que mais água eu tenho. Então, meu solo está tá com água, eu não preciso irrigar. Então, é olhar. Está acima de 20, beleza, irrigo. Não está acima de 20, não precisa irrigar. É lógico que você tem que ficar malandro, né? O negócio não é, lembre-se que agronomia não é uma ciência exata, não está nem na cadeira de exatas, né? Engenharia agronômica é a única engenharia que está, acho que é a única engenharia que está na área de biológicas. Então, nós somos da biologia. Você vê que o tensiômetro já está em 19, opa, significa que amanhã eu já vou precisar irrigar. Então já fica meio esperto. Não espera dar 20 para poder irrigar. Está com 19, está com 18, opa, já vou começar a pensar em irrigar. Isso experiência, né? Você vai ficando malandro. O de 40 centímetros é quanto de água que eu vou aplicar. Por exemplo, tensiômetro de 40 centímetros, tá? O que significa tensiômetro de 40 centímetros? Eu estou com a minha cápsula a 40 centímetros, então eu estou pegando toda essa região aqui, que é aproximadamente aí de 90% a 95% das raízes efetivas, ou seja, as raízes que absorvem água e fertilizante. Aí, um exemplo, eu estou aplicando 3 horas de irrigação, ou seja, o bulbo está mais ou menos desse tamanho aqui. Eu não atingi os 40 centímetros. Então, o que esse tensiômetro vai me mostrar? Ele vai me mostrar valores acima de 20 kPa, que é o valor que nós estamos discutindo aqui. Olhei o tensiômetro de 20, de 40, estou aplicando 3 horas e eu vejo que ele está acima de 20 kPa, o que eu entendo? Opa, essas 3 horas que eu estou aplicando aqui não está sendo suficiente para essa água descer a 40 centímetros. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que irrigar mais. 4 horas, 4 horas e meia, 5 horas. Daniel, existe uma fórmula, uma receita, porque tanto de hora irrigada vai representar tantos kPa diminuído? Não. Lembra que manejo não existe receita de bolo. Essa é a máxima que a gente tem que ter na cabeça. Beleza, 3 horas não está sendo suficiente. Irrigo com 4, 5, 6 horas e assim vai. Um outro exemplo. Ah, beleza. Eu estou olhando o tensiômetro de 40, estou irrigando 3 horas aqui. Opa, esse tensiômetro está abaixo de 20 kPa. E dependendo, está muito abaixo de 20 kPa. Então, o que eu tenho que entender? Que essas 3 horas de irrigação que eu estou aplicando está sendo excessiva. Ou seja, eu estou aplicando muita água em profundidade, muita água. Então, eu posso reduzir esse volume de água. 2 horas e meia, 2 horas, 1 hora e meia, enfim. É dessa maneira que a gente vai trabalhando com tensiometria. E os de 60 centímetros? Lembra que eu tenho uma cápsula de 60 centímetros aqui. Esse é o tensiômetro que a gente chama de dedo duro, ou seja, está mostrando que está tendo lixiviação ou não. O que ele quer mostrar com isso? Se eu estou em 20 kPa aqui, ou muito abaixo de 20 kPa, significa que tem muita água em 60 centímetros. E o que tem em 60 centímetros? Tem 5% das raízes. Ou seja, eu estou aplicando excesso de água. Eu posso estar jogando água fora e também jogando fertilizante fora. Mas uma coisa assim, fiquem tranquilos em relação a isso. Se eu estou 60 centímetros muito úmido, você pode ter certeza que a 40 centímetros e a 20 centímetros também vai estar muito baixo. Então,
O tensiômetro de 60, ele é mais um para nos ajudar no manejo de irrigação. Não falei isso, tá? Ah, Daniel, eu tenho uma bateria de tensiômetro, são 3 hastes, 20, 40 e 60. Quebrou uma. Qual que eu dou preferência? Sempre é de 20 e 40, tá? A 60 é um número a mais, apenas, tá? O que faz o manejo mesmo é o de 20 e 40 centímetros. Aqui é só um protocolo, tá? Mostrando como faz a instalação de um tensiômetro. Primeiro, a gente faz a saturação da cápsula, né? Para quê? Para expulsar o ar que está dentro da cerâmica, com isso permitir a passagem de água que está dentro do tensiômetro com o solo. Para colocar esse tensiômetro no solo, a gente tem um trado. Esse trado não é um trado de amostra de solo, tá? Eu já vi muita gente instalando um trado com trado de amostra de solo, mas é um erro. Por quê? Porque o diâmetro do trado de amostragem de solo ele é muito maior que o diâmetro do tensiômetro. Se você fazer um buraco muito grande, o que vai acontecer? Você vai desestruturar o solo e com isso vai falsificar os dados, porque o solo vai estar totalmente desestruturado. Então, é um trado próprio, tá? Se eu não me engano, acho que ele tem 22 milímetros, que é mais ou menos o mesmo diâmetro do tensiômetro. Fez um buraco no solo, você vai colocar água no fundo desse buraco. Para quê? Para formar uma lama. E à medida que quando você coloca o tensiômetro, essa lama, ela se molda à cápsula. Com isso, permite melhor passagem de água. Você coloca o tensiômetro e, por último, completa a água no seu interior. Nunca esquecer que o tensiômetro funciona com água. É a mesma coisa você ter um carro e não ter gasolina. A água é muito importante. Daniel, eu preciso completar essa água? Precisa, porque de tempos em tempos essa água vai ficar abaixo do nível mínimo. Como que eu sei que eu preciso completar a água? Dica prática. Põe 2 dedos aqui, no início dessa parte acrílica. A água baixou de 2 dedos, você precisa completar. Não baixou de 2 dedos, pode deixar. Daniel, eu posso completar a água por precaução todo dia? Não. Por quê? Se você completar a água todo dia, você vai perder o vácuo. Quando você for completar a água, você vai tirar o vácuo. Então, com isso, o tensiômetro não vai funcionar. Então, usa a recomendação dos 2 dedos. Mete os 2 dedão aqui, tá? Baixou de 2 dedos, completa. Se não baixou de 2 dedos, mantém. Ok? E quando que eu meço o tensiômetro? De preferência, assim, não existe uma regra de manhã ou à tarde. O melhor, lógico, que é à tarde, porque já a planta já absorveu tudo aquilo que é de água que ela tinha que absorver. Então, ela já fez o máximo de absorção possível. Mas dependendo da operação e da disponibilidade de pessoas, mede quando dá. O importante é sempre medir no mesmo horário. Por exemplo, setor 1, se eu medir de manhã, é sempre de manhã. Setor 5, se eu medir à tarde, é sempre à tarde. Se eu medir o setor 5 de manhã e o setor 1 à tarde, vai dar diferenças na leitura e isso pode falsificar um pouco o meu manejo, ok? E falando de dados, né, qual que é o valor do tensiômetro que eu tenho que adotar? Realmente é aquele entre 20 kPas. kPa é a unidade de medida, tá? kPa, quilopascal ou centibar, é a mesma coisa. De 0 a 10 significa que o meu solo está saturado, tem excesso de água, não preciso irrigar. De 10 a 20, eu estou em capacidade de campo, ou seja, é a quantidade de água ideal. O solo está conservando aquela água que ele suporta. Eu também não preciso irrigar. Passou de 20, aí eu já tenho necessidade de irrigar. E lembrando, tensiometria é vácuo. Quanto maior acima de 20, mais o solo tem necessidade de irrigação. Antigamente, alguns anos atrás, eu achava que variou o tipo de solo, a textura do solo, arenoso, médio, argiloso, mudava esses volumes. Aliás, desculpa, esses números aqui. Por exemplo, um solo arenoso, talvez em vez de 10 a 20 kPas, seria 5 a 15, por ser solo arenoso. Um solo mais argiloso seria de 15 a 30, mas não. Eu estava discutindo com o meu antigo professor de irrigação e ele me explicou que tensiometria é tensão, ou seja, é força. Então, o valor, tanto para solos arenosos quanto para solos argilosos, é exatamente o mesmo, tá? Se é de 10 a 20, é de 10 a 20, dependendo do tipo de solo. O que vai acontecer é a frequência. Por exemplo, solos arenosos, ele vai chegar mais acima de 20 em menos tempo, ou seja, às vezes todo dia. E um solo argiloso, ele vai demorar mais para chegar acima de 20. Então, ou seja,
que número que eu vou utilizar? Dependendo do tipo de solo, pode usar esse valor aqui, só que tenha em mente que em solo argiloso ele vai demorar mais para chegar e solo arenoso vai chegar mais rapidamente. E aqui apenas mostrando, tá? O que eu acabei de falar, tá? Solo arenoso, você pode observar que a quantidade, o valor é o mesmo, só que ele vai chegar mais rapidamente. Por quê? Por causa de tudo aquilo que nós discutimos desde o começo da nossa conversa. Adesão, coesão, porosidade, CTC do solo, volume de água que nós estamos jogando, essas coisas. Por isso que é importante ter discutido aquele conceito inicial. E solo argiloso, ele demora mais, vai chegar nos mesmos valores, porém, demora mais para chegar por causa de tudo aquilo que a gente discutiu até agora. Isso nós já estamos falando bastante de manejo. Daniel, isso é na prática. O correto mesmo é você ter uma curva de retenção de água no solo, tá? Porque ela mostra exatamente qual que é a capacidade máxima de absorção de água do solo. Acima disso, o solo não vai reter, e qual que é o mínimo de umidade que a gente tem que ter no solo. Isso é um levantamento que tem que ser feito no laboratório, tá? Que ajuda muita gente nas decisões, que chama curva de retenção na água do solo. Daniel, não quero gastar dinheiro com isso, o que eu faço? Você vai usar o dos 10 a 20 kPa aí, que serve para 90% dos solos, tá ok? E outra maneira, e agora bem mais tecnológica da gente falar em manejo, é a introdução da aerofotogrametria, tá? Tem muita gente deixando de pisar na terra, literalmente falando, e começando a fazer manejo através de imagens aéreas. Existem dois tipos de imagens aéreas que a gente consegue obter. São imagens de satélites e a imagem dos drones. Eu vou falar mais da imagem de satélite, tá? Depois eu não lembro se eu vou falar. Depois eu vou falar da imagem de drone. Primeiro, imagem de satélite. O principal fio nesse, você consegue ter imagens, simplesmente fotos, né, para a gente poder fazer análise, ou existem filtros que a gente pode passar, que a gente determina se a lavoura está sendo bem irrigada ou não. Uma delas é o filtro de NDVI, ou seja, que mede a biomassa, mede a quantidade de biomassa que está sendo produzido. Isso aqui é um experimento, tá? Lá na Paraíba, que mostra que, dependendo do tratamento utilizado, existem níveis de desenvolvimento de biomassa diferente. Onde esse tratamento 1 aqui, que é a testemunha, mostra um desenvolvimento muito pequeno, e no tratamento 6, onde é um dos tratamentos, mostra melhor desenvolvimento de biomassa. E esse experimento, ele é voltado à nutrição e à irrigação, tá? E é para dar diferença mesmo, é um experimento, eu quero que dê diferença, porque eu tenho que fazer uma conclusão. Tá? Mas isso é uma maneira que você pode observar e fazer um manejo. Caso não seja experimento, o que eu teria que fazer? Opa, essa operação 1 aqui tá com um problema. Então eu tenho que fazer um manejo melhor nela, tentar entender o que está acontecendo aqui. Opa, essa 6 aqui tá beleza, né? Estou fazendo certinho, vamos usar ela como padrão para as demais operações. Esse é um jeito de manejo que a gente pode fazer com esse tipo de fotografia. Isso aqui, assim, essa aqui é uma outra fotografia por satélite, tá? Que mostra o NDVI. Só que eu confesso que nessa análise fotogramétrica aqui eu passei um maior mico, né? Eu paguei um maior vexame. Por quê? Eu sou a favor de pisar na terra, né? Nunca receber as coisas por WhatsApp e ver o que está acontecendo. Por quê? Isso aqui é uma usina, tá? Eu passei uma imagem de satélite e baixei o filtro de NDVI. Beleza. Quanto mais verde, significa maior índice de biomassa. Quanto mais vermelho, menor índice de biomassa. Beleza. Aqui está o talhão. Esses retões aqui em vermelho são os carreadores, né? Beleza? Não é para ter cana mesmo. Aí eu me deparei com essa mancha vermelha aqui e essa mancha vermelha ali. Falei, caramba, ferrou. O que está acontecendo que está dando essa mancha? Beleza. Praga, doença, fácil. Estudei, aprendi que doença dá em reboleira, praga dá em reboleira, então é praga e doença, beleza. Liguei para o agrônomo lá, falei, amigão, ó, mandei a foto por WhatsApp para ele, né? Falei, olha, eu percebi essa diferença na biomassa em reboleira. Vai ver se não é uma doença que está dando lá, se é uma praga, vamos tentar ver o que a gente pode fazer. 2 horas depois ele mandou, falou, ó, Daniel, você tá louco, cara? Não tem nada lá não, cara. A cana tá bonita pra caramba, né? Caramba, o que será que aconteceu? Tirei o filtro, peguei só a foto aérea, né? Nuvem.
Ó, pode ver, ó. Cana bonita pra caramba, tava com desenvolvimento bom. Os carreadores, né? Carreador. E a maldita nuvem aqui, dando a zona vermelha. O que eu quero mostrar com isso? Lembre-se, agricultura são várias variáveis. Não se basear somente numa. Eu peguei uma foto aqui, vi que está diferente, que eu deu pau, né? Não, tem que tentar entender, fazer visita a campos, talvez até fazer análises para poder descobrir o que está fazendo. Não é simplesmente pegar uma variável e determinar isso, né? Nem tudo é água, né? Nem tudo que leva a uma queda de produção é água. A gente tem que perceber isso também. Isso é o jeito que a gente pode fazer uma manejo de irrigação utilizando imagens de satélite. Uma outra maneira de utilizar também uma foto aérea para poder fazer uma manejo de irrigação é através dos drones. Só para conhecimento, né, não existe a palavra drone. Tudo é VANT, veículo aéreo não tripulado. Só que existe VANTs de áreas fixas, existem VANTs de áreas de asas móveis, que é o famoso drone. Drone é zangão em inglês, que é aquele barulho de enxame que faz quando você levanta o voo num drone, né? Muitas empresas que trabalham com irrigação, elas estão utilizando o drone com uma câmera de infravermelho para poder fazer o manejo da irrigação. E como que eles trabalham? Eles trabalham usando essa base aqui. Plantas que estão bem irrigadas, elas conseguem permanecer com o estômago aberto por mais tempo. Se eles estão com o estômago aberto por mais tempo, ela transpira. O que é transpiração? É você reduzir a temperatura da superfície. No mesmo caso nosso, né? Porque a gente transpira para reduzir a temperatura corporal. Planta é a mesma coisa. Então, plantas que têm irrigação, que estão bem hidratadas, a sua temperatura superficial do limbo foliar ela é menor. Ao contrário de uma planta que está sem irrigação. A temperatura do limbo foliar é maior, porque ela respira mais do que faz a evapotranspiração. Lembre-se, estômago fechado. Então, a temperatura é maior. Não acreditei quando eu li isso. Vamos fazer a prova. Peguei um termômetro de infravermelho, tá? Fui num canavial, sequeiro do meu lado direito, irrigado do meu lado esquerdo. Cheguei na cana irrigada, isso era 9 horas da manhã, medi a temperatura do limbo foliar, 22 graus. Atravessei o carreador, fui na cana de sequeiro, medi a temperatura do limbo foliar, 9 horas da manhã, 9,1, vai, 25 graus. Ou seja, nessa região, às 9 horas da manhã, a temperatura da área irrigada era melhor da planta do que a temperatura da área de sequeiro, comprovando realmente que isso aqui tem fundamento e está correto. Tá? Imagina isso 2, 3 horas da tarde, a diferença de temperatura que não vai dar. Então, como que é realizado esse manejo? Vamos pegar uma área irrigada aqui, por exemplo. Vou fazer o voo da imagem do voo com drone e ter uma câmera de infravermelho. O infravermelho vai pegar a emissão de temperatura. Aí vou lá, começo a fazer a imagem. O que eu posso observar aqui nesse talhão? Vamos imaginar que isso aqui seja um setor. Que esse setor aqui está com uma temperatura maior. Ou seja, esse setor aqui ele está sofrendo estresse hídrico, ou seja, ele está sendo menos irrigado do que deveria. Em comparação a esse setor aqui, você pode observar que esse setor aqui ele está escuro, ou seja, com uma temperatura menor, ou seja, ele está bem irrigado. Então, somente aqui eu consigo observar diferenças de manejo de irrigação. Aqui uma manejo de irrigação que não está sendo efetivo, e aqui um manejo de irrigação que está sendo efetivo. Isso é um caso. Daniel, o que são esses pontos aqui? Esses pontos mais pretos? Vazamento. Ou seja, além de fazer o meu manejo de irrigação, eu consigo fazer a manutenção também do meu sistema. Ou seja, eu posso ver vazamentos aqui e eu posso corrigir. E ao contrário também pode ser feito. Entupimento. Por exemplo, se eu estou sobrevoando aqui, em vez de ser pontos pretos, são pontos vermelhos. O que são pontos vermelhos? São pontos onde está tendo estresse hídrico. Então eu consigo ver pontos de entupimento, onde a planta vai estar sofrendo naquela região, vai estar com uma temperatura maior e provavelmente a temperatura maior está sendo levada a baixa irrigação, e se são pontos isolados, provavelmente é entupimento. Então eu consigo fazer, além do manejo de irrigação, eu consigo fazer também uma manutenção muito boa do meu sistema, dependente da área que eu estou utilizando. Gente, o que eu tinha para apresentar para vocês,
A ideia não é se prolongar muito, né? É fazer apresentações mais curtas, porque o meu objetivo são fazer várias discussões mensais, por exemplo. Discutir um pouco de água, numa próxima falar um pouquinho sobre pragas, na outra falar um pouquinho sobre fertilidade. Então são discussões curtas, porém de assuntos específicos, e procurar fazer isso mais vezes. Então, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso, tá? Agora eu abro para vocês para perguntas aí, se alguém ficou alguma dúvida, ou alguma coisa que eu não disse, que vocês gostariam que eu colaborasse, ou alguma coisa que não concorda, por favor, agora a palavra fica com vocês e eu gostaria de ouvir se tem algumas dúvidas ou não. Ô, Daniel, boa tarde. Luciano Sandin. Queria parabenizar. Show de palestra, muito, muito produtiva, muito importante para nós, somos irrigantes. E nós temos na nossa empresa aqui, ó, alguns acompanhamentos de tensiometria. Sim. E você já acompanhou junto com nós, fez até um trabalho. Porém, agora a gente está indo para uma nova jornada com bancos tensiômetros com a profundidade um pouco mais funda, 30, 50 e 70. Até agora está num período chuvoso, a gente, graças a Deus, encheu a caixa do solo. Esse mês já foram mais de 100 milímetros. Essa profundidade, ela consideraria o mesmo volume de 20, 40 e 60, ou teria algum um diferencial? Na verdade, Luciano, quando você vai colocar intensímetros com mais profundidade, então você vai amostrar um volume maior de solo. Então, provavelmente, a quantidade de água que você vai demandar para atingir a 70 centímetros, por exemplo, pode ser que seja um pouquinho maior. Então, eu não estranharia se o volume de água aplicado fosse um pouco maior. O que eu só gostaria de entender, aí eu te pergunto, você não precisa nem me responder agora, se quiser me responder depois, nessas conversas que a gente sempre tem, o porquê de 70 centímetros. É só isso que eu gostaria de entender. Porque se foi observado a 70 centímetros raízes efetivas, nem que sejam poucas, mas raízes efetivas, ou se está sendo. Tem algum outro motivo. Era só isso que eu gostaria de entender. Mas se você for usando um volume de solo maior, provavelmente a quantidade de água que você vai utilizar deve ser um pouco maior, sim. Existe uma lógica que seja maior. Ô, Daniel, ótima observação. Igual você falando, são motivos para umas próximas palestras. Nós estamos com a consultoria que está nos fornecendo dados e margem de amplitude de monitoramento um pouco maior do que o comum. A gente fez algumas trincheiras de 1,60 m, 2 metros de profundidade nas áreas de gotejamento, naquela primeira área de 2017 e nessa última área que foi plantada o ano passado. Na área de 2017, que já está com 4 anos e meio, foram abertas uma trincheira de 2 metros de profundidade e constatou que até 1,60 m você tinha um volume de raiz na casa de 50%. Então, o bulbo de raiz, área radicular alcançada, ela tá ultrapassando a casa dos 60 centímetros. Então, o que foi a orientação? A gente começar a monitorar uma quarta camada. A primeira de 0 a 20, 20 a 30 a segunda, a terceira de 40 a 60 e a quarta camada de 60 a 2 metros. Uhum. Igual você falou, é questão de manejo. Uhum. Então, através de trincheiras que a gente abriu, a gente constatou que o sistema radicular está bem profundo, bem instalado, bem saudável, raízes novas. Então, está gerando essa necessidade de monitorar um pouco mais a fundo. Não, isso é muito interessante. Sim, é por isso que eu fiz a pergunta. Se existe uma razão, cara, tem que fazer, né? Não quer dizer que 20, 40, 60 você tem que levar isso pro resto da vida. Se foi aberto trincheira e motou-se raízes essa profundidade, tá mais que correto em observar. Tá perfeitamente correto. Inclusive gostei muito, Luciano, dessa atitude aí de vocês com essa profundidade. Tá pensando fora da caixa, realmente. Tá de parabéns, todos envolvidos aí. Ô, Mas Daniel, muito obrigado.
Depois eu vou estar te passando os relatos nossos aqui, os relatos fotográficos, para você estar acompanhando também. Ah, maravilha, maravilha. Luciano, te agradeço aí, viu? Agradeço mesmo. Senhores, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Eu acho que talvez não. Bom, gente, essa apresentação nossa foi gravada, tá? Eu vou estar salvando ela, vai ser no YouTube. Depois, quem tiver interesse em ter essa apresentação guardada, ou o link, por favor, me manda um WhatsApp que eu envio o link para vocês. Essa é a primeira conversa que nós vamos ter de muitas, né? Então, a minha ideia, pelo menos uma vez por mês, a gente está fazendo isso falando um assunto diferente. Esse está sendo o primeiro webinário voltado para a região Centro-Sul, tá? Apesar que eu estou vendo aqui na lista de convidados, de presentes, na verdade, participantes da região Nordeste também, que acho que talvez tenha achado um saco, né? Porque já viram essa apresentação, já fiz o pessoal do Nordeste. Mas a ideia é estar fazendo isso pelo menos uma vez por mês para falando de diversos assuntos, tá? Quem gostaria de passar algumas ideias de temas, eu gostaria de falar de ácido úmico, de aplicação de ácido úmico, aplicação de vinhaça, fiquem à vontade. Caso contrário, para a região Centro-Sul, a ideia seria falar um pouquinho da parte nutricional depois, tá? E Nordeste, depois nós vamos, junto com o pessoal, com o Diego, com o Ari, que estão aqui presentes, a gente vai escolher um outro tema. E mais para frente, talvez ano que vem, a ideia é juntar as regiões, tanto o Nordeste como a região Centro-Sul, fazer um grande grupão para poder falar de um assunto só. Isso vai ser algo bem interessante, tá? Então, novamente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, tá? E fico aberto aí, se tiver algumas dúvidas depois, vocês têm o meu contato, fico à disposição para solucioná-los o máximo possível. E se tiver, quem tiver ideias aí de novos temas, pode mandar para mim, que vai ser um prazer poder discuti-los, tá ok? Muito obrigado novamente e eu deixo um abraço a todos aí. Tchau, tchau. Valeu, Daniel. Obrigado. Obrigado, Daniel.